Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início à sessão número 3, denominada Modelação e Cálculo Estrutural. Esta webinar insere-se no ciclo de projeto integrado BIM. Antes de iniciar o webinar em si, eu vou só aqui mostrar as várias ações de formação disponibilizadas pela Top Informática relativamente a este tema, ou seja, na parte do catálogo de cursos de modelação e cálculo OpenBIM, mas a parte do plano de execução BIM, o módulo 1, módulo 2, também já foi feito o webinar, módulo 2 também já foi feito o webinar da modelação arquitetónica BIM Server e FC Builder. Existe também a formação do módulo 3, que é segundo o assunto que vamos estar a falar hoje. Será então modelação e cálculo estrutural do CIPCAD. E o módulo 4 para instalações de AVAC. Módulo 5, avaliação de desempenho energético. Módulo 6, modelação e cálculo de instalações hidráulicas e de gás. O módulo 7, modelação e cálculo de infraestruturas de telecomunicações. E finalmente sim, o módulo 8, que são as medições e orçamentos de modelos BIM. Eu vou aqui agora minimizar esta página. Relativamente a softwares que trabalham sobre este ambiente OpenBIM, são cada vez mais os programas já a trabalhar com esta metodologia. Neste caso iremos falar então hoje do CIPCAD, mas aqui no separador MAP iremos ter vários outros softwares que trabalham então em ambiente OpenBIM, onde também já existe formação. Mostrei anteriormente, como por acaso o CIPA Plumbing Sanitary Systems, o Water Systems, o CIPA Gas, o CIPA LuxRex, o CIPA Sound REA, a Cobato, o CIPA Fire, e a parte do CIPA Term RH, o Loads, o HVAC, o Improvement, ou seja, todos os softwares que se encontram aqui estarão então a trabalhar já sobre este ambiente OpenBIM, ou seja, estão preparados para receberem ficheiros IFC, que são ou criados em outro software que trabalhe com esse tipo de modelação, ou então a partir do IFC Builder, que é disponibilizado então gratuitamente pela CIP, de forma que quando não exista ficheiros IFC para trabalharmos então em ambiente OpenBIM, eles possam ser facilmente criados aqui neste software. Eu vou então abrir primeiro o IFC Builder. Vou abrir aqui então este edifício top. E basicamente aqui, eu vou aqui para a visualização 3D. Esta será então a modelação do edifício, que também já foi demonstrada nos webinars anteriores, onde temos então a colocação de todos os elementos arquitetónicos, paredes, janelas, portas, etc., a constituição dos compartimentos e também a inserção dos elementos de pilares. Neste caso, eu irei então exportar este modelo para a plataforma BIM Server e irei depois importar este modelo IFC no CIPCAD. Iremos ver então como é que se processa esta situação. Ou seja, eu vou aqui fechar o 3D e vou então puxar esta janela para baixo e vou então exportar este modelo para a plataforma de BIM Server. Eu vou fazer aqui seleção de projeto. Eu como estou aqui ligado ao BIM Server no IFC Builder e tendo também já no System Tray o sincronizador com a conta e a password inserida, eu não tenho necessidade de, neste caso, ir até à plataforma BIM Server e criar aqui o projeto. Aliás, eu já tenho aqui uma aba aberta, não tenho necessidade de criar um projeto aqui. Poderia fazê-lo, mas não há essa necessidade porque dentro do próprio BIM Server eu posso criar um novo projeto. Então vou criar um novo projeto, vou chamar este curso webinar número 3. O tipo de projeto neste caso vai ser então curso e seminários e a visibilidade do projeto eu vou considerar como fechado, ou seja, não estará aberto para visualização para pessoas que eu não convido para trabalhar neste projeto. Eu vou fazer aceitar. Temos então
esta modelação sincronizada aqui com este projeto webinar número 3 e vou exportar então, vou exportar este modelo, incluindo as máscaras de arquitetura que me auxiliaram para a introdução então desta envolvente. O programa faz um pequeno cálculo e depois vai proceder então à exportação. Pronto, a exportação foi feita. Eu vou permitir aqui aceitar. E agora vou aguardar um pouco para que no sincronizador ele suba o ficheiro então para a plataforma do BIM Server. Neste momento está então a subir os ficheiros. Estou a aguardar que termine então a sincronização e de momento enquanto os ficheiros são subidos para a plataforma eu aproveito e vou já iniciar então o CIPCAD. Ao fim e ao cabo a modelação, o cálculo da estrutura vai ser feita no CIPCAD. De qualquer forma, o CIPCAD também é um software que me permite só calcular um pilar ou uma viga, ou neste caso, fazermos um dimensionamento de uma estrutura mais complexa, vinculada a um modelo BIM. E será então um pouco esse o objetivo deste webinar e isto que eu vos vou demonstrar. Pronto, vou neste caso então criar um projeto novo, eu vou chamar aqui o webinar número 3 e vou fazer aceitar. Vou fazer a importação de um modelo BIM, vou dizer que sim, e vou agora selecionar o projeto que eu exportei para a plataforma BIM Server, que será neste caso a webinar número 3. Vou fazer aceitar e o projeto então, o programa vai ler o modelo IFC que foi exportado. E temos aqui então a renderização do modelo IFC. A partir daqui vou fazer o seguinte no assistente, isto basicamente será um assistente para a introdução dos dados. Este desnível que está aqui, isto é só para fazer a correção à altura do piso, ou seja, como no IFC Builder, na modelação IFC, é colocada a volumetria das lajes, incluindo revestimentos, etc. Eu vou fazer então aqui um pequeno desnível para situar corretamente a laje no modelo tridimensional, não é? Ou seja, neste caso temos menos 0,19 centímetros e a partir daqui sempre menos 0,09. Eu vou aqui fazer Ctrl C e aqui Ctrl V. À exceção aqui da fundação, que não há necessidade de estarmos a fazer um desnível neste grupo. Eu faço o seguinte, relativamente aos pilares, eu vou importar os pilares com referências automáticas, ou seja, sem ser com a referência do modelo BIM, e neste caso os pilares que arrancam na planta fundação estarão com vinculação exterior, ou seja, vão nascer diretamente em cima de sapatas. Não vou importar paredes, ou seja, a carga das paredes, etc., nem mesmo a constituição dessas paredes, iremos então depois ter a possibilidade de colocar a carga das paredes manualmente. Eu vou clicar aqui em terminar. Temos então os resultados da importação e depois temos então aqui as janelas do programa. Eu vou aqui calcular com o nome ao código, vou considerar aqui uma classe botão diferente para as estruturas, isto basicamente será só oprimir aqui para fazer essa substituição. Relativamente à tensão admissível do terreno, é dada aqui em dados de fundação, é que nós modificamos então e damos a capacidade do terreno, a tensão admissível do que o terreno pode suportar, máxima. Relativamente à ação do vento e à ação sísmica, ou seja, as horizontais, eu vou colocar aqui um visto. Temos então aqui
consideração do vento pelo aerocódigo, vou só aqui fazer a modificação nos coeficientes de pressão. Isto basicamente depois é calculado segundo as indicações do regulamento. Isto é a largura de banda em X e em Y, ou seja, o comprimento em Y e em X em planta do edifício. E temos que colocar aqui essas medidas, ou seja, 14,5 metros em Y e 11,7 metros em X. A partir daqui, dados de localização, categoria de terreno, a orografia do terreno, tudo isto depois seria possível de se modificar consoante a situação real da obra que estão a calcular. Eu vou aqui fazer aceitar, estas serão as opções que vão estar por defeito, e depois vou colocar aqui com a ação sísmica também. Bom, a partir daqui vou considerar também segundo a norma ANP. Isto depois serão as opções também do próprio Eurocódigo, para definirmos então aqui a zona sísmica tipo 1 e tipo 2. Podemos clicar nesta setinha que está aqui, selecionar a região onde eu estou a calcular, fazer o seguinte, escolher o município e o programa vai importar os valores da zona sísmica associada a esse município. E depois a partir daqui serão outras opções que poderão tomar, consoante tipo de solo, importância da obra, número de modos de vibração, etc. Aqui também vou deixar por defeito para já. A partir daqui temos então a definição das ações adicionais. Aliás, e antes disto, vou só uma opção técnica aqui, considerar o critério de utilidade como de utilidade baixa. Ações adicionais, vou clicar aqui, vou editar a categoria de utilização, porque o que nós vamos ter aqui será um edifício de escritórios e não um edifício domésticos e residenciais. Faço aceitar, e aqui nas aberturas, ou seja, na classe, na exposição, digo, o cálculo das aberturas de fendas, podemos fazer aqui modificações, e neste caso temos corrosão provocada por carbonatação, por exemplo, um XC1. Então, agora também seria modificável consoante a situação que tem em projeto. Faço aceitar e faço aceitar. Vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar. E temos então aqui a colocação das cargas para cada grupo, ou seja, teremos então aqui uma sobrecarga de 1 e depois de 3 nos outros pisos, e aqui de 1.5, 1.5 e depois 2.5 nos outros pisos. Também vou fazer aqui Ctrl C e Ctrl V, mais fácil. Eu vou fazer aceitar. Temos então aqui a importação do nosso modelo. Eu vou só ativar aqui a arquitetura do piso, do piso 0. As próprias arquiteturas então vieram com o modelo IFC, que eu tinha então essa opção ativada quando da exportação, exportar também com as máscaras, e basicamente o que nós temos aqui no momento será a introdução aqui temática dos pilares. A partir daqui irei fazer então o resto da introdução para os pilares e neste caso para as paredes também. Se eu quisesse inserir então um pilar novo, aqui nesta posição, por exemplo, eu viria aqui então à colocação dos pilares, colocaria então até que piso é que este pilar irá terminar, ou até que piso é que ele vai se situar, e neste caso tinha um pilar de 25 por 25, faria aceitar, poderia ativar as capturas da arquitetura, neste caso a interseção de linhas, e depois a partir daqui fazer a introdução de um pilar. A colocação do muro teria então que, a colocação da parede teria então que fazer definindo então esta parede, ou seja, temos aqui então a introdução, pilares, paredes e arranques, nova parede, introduzia aqui o nome da parede que eu pretendesse e fazia então aqui a introdução de lado, em que ia dar aqui a minha primeira medida, em que seria uma parede com 1.75 metros de comprimento, em que tínhamos então a dimensão à esquerda de 0.25 e a dimensão à direita 0, ou seja, queremos da parede toda para o lado esquerdo. A partir daqui, podia premir desta ponta para esta ponta, fazia então aqui uma medida de 1,5 m e tinha neste caso dimensão à esquerda 0 e dimensão à direita 0.25.
e fazia aceitar. E depois tinha ali então o ponto inicial, ali o ponto final, e da mesma forma, como quer a parede sempre para o lado exterior, eu vou colocar então aqui ponto 25 e ali 0. E temos então a parede aqui definida. A partir daqui, faria aceitar, iria dizer então onde é que ela nascia, onde é que terminava, também seria um dado importante para a introdução desta própria parede. Então, neste caso, ela iria terminar até efetivamente no piso 4 e faria aceitar, ali na referência podes também chamar eleve, faria aceitar e como eu já estou também com as capturas às intersecções introduzidas, este será o ponto de captura para a introdução da parede, bastaria dar ali o ponto de captura e imprimir com o botão do rato e temos então a parede introduzida. Seria sempre depois também possível fazer então o renomear dos pilares, porque temos ali um pilar P18, então poderíamos ir aqui a introdução, pilares, paredes e arranques, e tínhamos então aqui o alterar referência, em que então podemos imprimir aqui e numerar consecutivamente, ou seja, chamando a este pilar P3, faria aceitar, este seria o P4, P5, e por aí fora iríamos renomear os pilares de forma que eles tenham alguma ordem de representação. Por exemplo, tínhamos ali, terminava ali. Então, direito de rato e cancelava. Saía do comando. Ora bem, neste caso, estes dados são introduzidos, eu iria passar aqui para a entrada de vigas. Eu vou só fazer aqui uma coisa, vou só maximizar aqui um bocadinho este ecrã, ok, assim está melhor. E vou passar aqui para o grupo da fundação. Vou inserir aqui um muro, ou seja, neste caso agora teríamos que introduzir o resto dos elementos, ou seja, introduzir aqui um muro novo, um muro de betão armado, pode ser com esta espessura, aqui no diagrama de pressões iria introduzir um impulso de terreno, que no nosso caso teríamos então um impulso de terreno até à cota 3,61, até à cota 3,61 m. Como vou introduzir o muro daqui para cima, quer o meu impulso será depois à esquerda, ou seja, fazer ali mais, ia buscar o impulso que eu criei, que é por defeito, e tínhamos então o impulso à esquerda, faria aceitar, e a nível de fundação também podemos dizer que só temos sapata à direita, ou seja, para aqui seria o terreno do vizinho, um edifício, neste caso um edifício aqui contigo, então punhamos ali uma consola só à direita. Faria aceitar, vou desativar as capturas, clicando no F3, neste momento não é necessário as capturas, e capturava pela P1, pela P15 e tinha a minha parede introduzida. Ou seja, basicamente para já, o que é que nós tínhamos? Tínhamos os pilares, já vieram do modelo IFC, mais um que foi considerado por mim, a parede e a colocação de um muro de CAF. A partir daqui, subiria então para o piso 1, iria introduzir o resto dos elementos em falta aqui, ou seja, vou introduzir aqui uma viga nova, ou seja, introduzir viga, temos ali então a situação de viga alta, vou colocar uma viga 30 por 40, faço aceitar e iria introduzir esta viga. Com esta orientação, esta viga não fica alinhada, mas depois poderemos resolver essa situação. Temos então estas vigas inseridas, iria inserir outra viga daqui do P6 até ali ao elevador. Se eu quisesse que ela ficasse com a orientação correta, podia a qualquer altura ligar o ortogonal. Depois, teríamos então a colocação de uma viga de 25 por 40, que estaria deste ponto até aquele ponto, daqui até ali, deste pilar até ali, que é para fazer então aqui uma corete. Temos então aqui o fecho do elevador. Botão direito rato, poderemos colocar outra viga de 40 por 40, que vai então ligar dali do P10 àquela ponta e dali até aquele muro. Eu vou colocar aqui uma laje de vigotas, neste caso estarei então a vigar este plano. Vou colocar aqui uma viga perto desta linha da arquitetura, ligada ali, e neste caso vou só fazer aqui uma adaptação, porque esta viga é de 30 por 40, e teria então outra viga ligada daqui até ali. Vou passar agora a fazer os ajustes, ou seja, estas vigas não estão bem, iria então ao comando de vigas, ajustar, e vou ajustar esta viga para aqui, vou ajustar esta viga para facear pela parede do elevador, e neste caso eu queria ajustar esta viga a esta linha da arquitetura. Ora bem, neste caso eu preciso ativar as capturas, e neste caso vou ativar apenas o mais próximo. Vou então picar aqui
e temos então ali o ajuste desta viga, esta linha da arquitetura. Já não necessito mais das capturas, então vou desativar, que elas ajudam em umas situações e depois prejudicam noutras. Podemos estar a fazer uma introdução, a fazer capturas aos elementos do programa, neste caso a pilares ou vigas, e estamos a fazer acidentalmente ligações a elementos de linhas de arquitetura. Isso por vezes pode surgir algum problema, ou mesmo a introdução não ficar como eu quero. A partir daqui vou colocar uma laje de bigotas, ou seja, vou aqui a laje, estando laje, vou colocar uma laje nova, ponho ali uma laje de bigotas, vou colocar aqui, ou seja, uma laje de bigotas já foi calculada num outro programa qualquer de outro fabricante, e colocaríamos aqui o resultado dessa laje com os dados que temos então desse cálculo. O tipo da bobadilha será sempre genérica, que é para podermos colocar então aqui o peso próprio do fabricante, neste caso 3.46, e depois tenho aqui a verificação da flecha, e ali também a rigidez fissurada relativamente à rigidez bruta. Eu vou fazer aceitar, não vou aqui alterar mais nenhum dado, vou fazer aceitar, e depois iria fazer então a introdução das lajes com as orientações que esta laje iria ter. O segundo clique é que define a orientação. Como não devemos, tanto em obra como em projeto, termos as lajes alinhadas, nós com este comando vamos modificar esse ponto de passagem para desalinhar esta laje aqui para o meio. Então estamos a desalinhar as lajes de um pano para o outro. Deste lado temos aberturas que é preciso serem definidas, então eu vou ali ao comando de apagar a abertura e vou apagar estes dados que estão aqui para colocar estas aberturas. Podemos também a qualquer altura fazer a manipulação do coeficiente de encastramento das lajes. Se eu calculo esta laje como apoiada e quiser considerar não encastrada, mas apoiada, eu poderia considerar ali o coeficiente de encastramento 0 e atribuir a todas as lajes. Neste momento só temos lajes de bigotas. Terminável, e todas as lajes estão então agora com o coeficiente de encastramento de 0. Relativamente às cargas, eu vou aqui considerar cargas das paredes, ou seja, tínhamos ali o comando cargas lineares em vigas e punha ali uma carga de 5, e iria picar em cima dos elementos que teriam então a receber cargas de paredes exteriores. Bom, este piso fica assim definido, eu vou subir de piso só para mostrar aqui mais um comando. Nós podemos copiar os pisos de baixo, ou seja, posso ir a grupos, copiar de outro grupo e copiar o grupo imediatamente abaixo. Nós estamos neste piso, copiamos o piso para aqui e depois aqui poderíamos fazer todas as adaptações que fossem necessárias, inclusive considerar outra laje, apagar vigas que não me interessavam para este piso, e pronto. E neste caso, até considerar outro tipo de laje, por exemplo, vinhamos ali a laje, estando laje, iria buscar aqui uma laje fungiforme, por exemplo. Pronto, vinha aqui buscar blocos perdidos, aqui uma FN20, FN10, dava 2 cliques, inseria a laje fungiforme aligeirada, podia gerar as zonas maciças, podia mover as zonas maciças, podia inserir as zonas maciças, enfim, agora seria então a definição dos elementos desta laje em si. Okay? E mover também aqui cantos. Okay? Bom, eu vou aqui abrir uma obra um pouco mais completa. Vou aqui. Tenho aqui então este edifício já todo introduzido, mas sem as escadas, só para mostrar aqui também a introdução das escadas e depois passaremos para a obra já calculada. Temos aqui então o resto dos pisos já inseridos, basicamente inserimos este e este seria depois fazer o restante para aqueles, e depois vou então aqui inserir as escadas, ou seja, vou aqui ativar aqui isto. Temos aqui então o lance de escadas que nasce aqui, vai da fundação até ao piso 1, ou seja, passa ao grupo fundação, piso 0 e o piso 1, e vou aqui inserir então estes dados da escada. Vemos aqui,
vou criar então aqui uma escada e vou dar aqui as geometrias que esta escada tem, ou seja, 1 metro por de largura, 1,85 de espelho. Nos tramos vou criar aqui um tramo novo, que vou chamar então aqui, por exemplo, é 1. Podia, se eu quisesse, forçar a espessura da laje, ou então o programa iria calcular. Vou dar um desnível na laje por desde a fundação até ao piso zero a 1 metro de altura. Então nós precisamos de dar este desnível no arranque, se caso a laje então não iria chegar ao piso 1, ia dar um aviso de que não existe apoio na escada. Ela tem 9 degraus no primeiro lance, tem 6 degraus no segundo lance, tem 0 de abertura largura e tem aqui 5 degraus e vai apoiar no muro de betão com 30 cm de largura. Eu vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar e agora, utilizando também as capturas, neste caso com a interseção, iria então picar neste ponto e neste ponto qualquer aqui para fazer a inserção da escada. E ao fim e ao cabo teremos então a escada aqui inserida. Okay? Este arranque de 1 metro para ir da fundação até o piso 0 e depois a chegada então ali ao piso 1. Bom, eu vou aqui então abrir aqui outra obra calculada. Esta estava inserida, mas já calculada, para mostrar então aqui um pouco relativo à parte da visualização de resultados, ou seja, pode ser este piso. Por exemplo, nós aqui podemos agora visualizar muita informação, ou seja, em resultados eu posso aqui desligar a visualização das cargas, já não há necessidade de estar a visualizar as cargas, e podíamos visualizar a deformação da laje, ligar aqui as isolinhas com valores, por hipóteses ou por combinações, para a combinação que eu pretender. Podíamos também visualizar esforços de dimensionamento, transversos, momentos, etc. Mas no caso da deformação, nós podemos utilizar estes comandos que estão aqui, como por exemplo aqui a flecha entre dois pontos, para poder visualizar, no caso vamos supor a máxima absoluta, secante, passando uma linha ali pela zona de maior deformação, qual é que era o valor de flecha que eu teria então depois que analisar para determinar então a deformação a longo prazo, neste caso a flecha a longo prazo, como nós estamos a ver aqui apenas deformações instantâneas. Com este comando, através da amplificação de deslocamentos, conseguimos de certa forma estimar então a deformação a longo prazo. Relativamente também aqui a vigas, nós agora podemos visualizar diagramas de vigas, seja envolventes, tudo que seja a ver com esforços e deslocamentos e deformações, pode ser tudo analisado aqui envolventes. Temos ali esforços em vigas, por exemplo, ver envolventes de momentos negativos e positivos, clicando num pórtico, temos então aqui acesso ao diagrama das envolventes, ou seja, os esforços reais que entraram de cálculo para o dimensionamento das armaduras das vigas. Podemos visualizar também esforços de pilares, nos vários pisos, e qual é a seleção de esforço ou qual é o esforço que eu quero ver, axial, momento, transverso, torçor, etc. Como também poderíamos estar a visualizar deslocamentos máximos. No caso da edição da própria viga, aqui na edição do Eurocódigo é um pouco diferente da edição que existia pelo RBAP. Temos então a edição das armaduras das vigas. Ora bem, neste caso temos então aqui uma armadura criada. Aliás, eu vou aqui fazer um pequenino exemplo, vamos aqui, seja mais neste piso, mais simples, para demonstrar. Temos então aqui a armadura da viga. Temos aqui os comandos de edição, ou seja, comandos de edição de armaduras longitudinais, como por exemplo introduzir, montagem de reforço, de alma, unir, editar. Os comandos são semelhantes aos comandos que existiam no editor do RBAP. Também a introdução, a editar armaduras de esforços transversos, e aberturas nas vigas, neste caso secções transversais. Eu posso considerar uma secção aqui onde eu pretender, no ponto onde eu achar necessário visualizar, e depois aqui a partir daqui seria a edição da própria armadura.
Estas linhas que aparecem aqui é a armadura real da viga, estas linhas a vermelho acabarão por ser a armadura necessária que a viga precisa de ter. À medida que eu vou fazendo aqui adaptações, o programa vai-me automaticamente fazer então a atualização deste diagrama que aparece aqui em baixo. E a partir daqui nós podemos então fazer as nossas modificações, como por exemplo estar aqui a considerar armaduras com outros diâmetros, para neste caso retirar armaduras de reforço que temos ali em baixo. Ou seja, eu fiz este incremento de armadura, mas podia agora retirar estas armaduras de reforço aqui para simplificar um pouco a armadura, da mesma forma como também poderia tentar então, neste caso, simplificar aqui esta armadura, aumentando o diâmetro e diminuindo o número, e de certa forma também apagando aqueles reforços que ficaram a mais, ir visualizando então se a armadura que ficou lá é suficiente ou não. Ou seja, se eu neste caso fizer então o recolocar, ou neste caso o atualizar, o programa logo me iria indicar se existe algum erro de cálculo. Esses erros podem ser visualizados aqui, ou seja, a verificação de estados limites ou estados limites de serviço no ponto desfavorável, picando aqui nesta viga, tenho logo então acesso ao resultado de cálculo da viga inteira, como o cálculo manual justificativo da armadura resultante, né? E das verificações. Pronto, aqui é uma listagem bastante extensa, mas é necessário então para visualizar isto. Claro que se nós fizéssemos uma redução de uma armadura em que seja por comprimento, isso aqui retirar a patilha, não é isto que eu quero, seja aqui por comprimento, temos logo ali o diagrama a atualizar. Se eu colocasse a patilha aqui e tentasse recolocar, temos logo aqui uma viga que não cumpre e que não cumpre o estado limite de resistência a solicitações normais. E que, claro, se voltássemos novamente a visualizar aqui o problema, conseguiríamos ver ali na lista que existe aqui algum ponto que não está a cumprir. Relativamente a pilares, também o editor será um pouco diferente. Temos então aqui, por exemplo, editando o pilar P1, temos então aqui o acesso às armaduras. Isto também será um pouco semelhante ao editor antigo, se bem que este é muito mais completo, porque permite-me, se eu pretender desenhar as armaduras, distribuir manualmente, e aqui também posso ir verificar qual é os pilares que estão ou que não estão a cumprir e o porquê deles não cumprirem, passando aqui o cursor por cima das aprovações, ou então também, indo à verificação, e posso aqui também consultar o dimensionamento do pilar como se ele fosse então calculado manualmente, ou seja, aqui com as verificações manuais de cálculo. É possível também fazer edições sobre o quadro de pilares, ou seja, estar a visualizar o quadro de pilares e fazer logo modificações aqui, ou seja, unir pilares, dividir pilares, igualar, modificar, fazer edições, ou seja, fazer uma edição diretamente aqui e depois verificar se essas modificações continuam com que o pilar esteja a cumprir ou não, e de certa forma organizar o quadro de pilares, de certa forma para, quando formos desenhar, ele saia exatamente como eu quero, ou seja, então fazer estas uniões e estas definições aqui. Bom, relativamente então aqui agora voltando um pouco, aliás, saindo aqui um pouco desta visualização de resultados e agora voltando um bocadinho aqui à parte do OpenBeam. Ou seja, neste momento eu tenho este projeto sincronizado com o Beam Server. O que quer dizer que se porventura eu voltasse então aqui ao IFC Builder e, neste caso, fizesse a inserção de um pilar novo, vamos supor que eu iria inserir um pilar, não neste piso, vamos por aqui, por exemplo, no piso 1, faria aqui a inserção de um pilar novo com esta secção e iria inserir o pilar, vamos supor aqui. E agora iria ajustar este pilar, iria movê-lo para aqui e tinha feito então esta inserção assim. Ou seja, ao fim e ao cabo, foi inserido então um pilar que vai desde o piso 1 até ao piso 2, ficará aqui um pouco dentro da parede, mas conseguimos ver ali a trama, mas isto depois as paredes também podem ser desligadas. Mas temos então ali o pilar. E eu vou voltar a exportar este modelo para o Beam Server.
ok? Ele está então linkado ao projeto webinar número 3, vou também exportar novamente as máscaras, vou continuar vinculado, faço aceitar, vou substituir o ficheiro IFC e vou deixar então que a plataforma suba este ficheiro. Neste momento ainda está a calcular e a exportar, exportou agora, e agora vou tentar então, vou aguardar que o sincronizador volte a sincronizar aqui a webinar número 3. Isto depois também, que a forma, o tempo de sincronização também às vezes depende da quantidade de ficheiros que nós estamos a exportar. Neste caso, a quantidade de ficheiro, porque eu estou a exportar também as máscaras, ou seja, estou a exportar o IFC e as máscaras, e o que ocupa mais efetivamente são as máscaras. Neste momento, pronto, já vi que foi subido para o Beam Server a atualização do IFC, e agora vou a este botãozinho que está aqui e vou atualizar o meu modelo. Eu vou aqui selecionar o projeto, webinar número 3, faço aceitar, ele vai voltar a ler o modelo, cá está, eu faço o seguinte, não vou fazer mais modificação nenhuma aqui, isto ficou gravado as minhas opções anteriores, e aqui também não importa novamente as paredes, faço terminar, a importação do modelo BIM, faço aceitar, e agora neste caso eu teria que passar aqui para a entrada de pilares, e a entrada de pilares, eu tinha a possibilidade agora aqui, a introdução, pilares, paredes e arranques deste novo comando, que é o novo pilar BIM, e neste novo pilar BIM, temos ali então uma identificação de um pilar aqui, ok? Foi aquele que nós introduzimos anteriormente, ou seja, eu não vou fazer a introdução de novo pilar. Novo pilar seria como foi feito este aqui. Novo pilar BIM é o programa que está a identificar no BIM um elemento de pilar que o técnico, neste caso de estruturas, vai decidir ou não se vai inseri-lo ou não. Ok? Então, neste caso, sim, pronto, foi considerada, vou fazer ali uma introdução do novo pilar BIM, segundo o modelo BIM e sem vinculação exterior, ou então automático, a nível das referências, e bastaria-me clicar em cima deste elemento para o programa considerar este pilar. E temos ali então um pilar com a numeração automática, passou a ser P19, mas depois já vimos que podíamos renomear quando quiséssemos, e ao entrar para a entrada de vigas, o programa vai-me identificar este pilar, vai dizer que não refez a estrutura automaticamente, de certa forma, a minimizar erros de introdução. Temos ali o pilar inserido. Se eu editasse esta viga, eu veria que ela está contínua, ou seja, não está a ser interrompida pelo pilar, o pilar está inserido, mas a viga não está a considerar o pilar. Eu deveria então tentar ir a grupos, recarregar grupo, e agora se fosse editar a viga, ela já está a ser interrompida pelo pilar, ok? Já está a ser considerado o pilar aqui e teria que subir para o piso de cima e aqui na mesma também para grupos, recarregar grupo e ver então se o programa conseguiu recarregar o grupo automaticamente. Se não tivesse conseguido, bastaria-me apagar a viga e introduzir novamente para considerarmos ali a conexão com o pilar. E ao fim e ao cabo, como podemos ver, temos ali o pilar e temos então a nossa estrutura aqui já inserida. Ok? E depois então poderíamos calcular novamente a obra e ver então que ação é que este novo elemento iria fazer traduzir na estrutura, etc. De referir que depois do cálculo, se bem que agora efetivamente aqui ao introduzir um elemento, neste caso eliminei o cálculo, mas dentro do programa é sempre depois possível retirarmos listagens aqui. Neste momento, claro que temos menos listagens do que o normal, porque quando temos o cálculo, temos então muitas mais listagens disponíveis. Aliás, eu depois até posso fazer aqui um pequeno truque. Aqui só para terminar este ponto, já agora vou aqui só, que eu tenho esta obra comprimida.
volto a abrir a obra. Pronto, temos então aqui em resultados, aqui as listagens poderíamos ver. Temos acesso a muitas mais listagens, quantidades, etc. A justificação os tais limites últimos de pilares e de vigas, justificação da ação sísmica, por aí fora. E desenhos seriam todos criados aqui na Plotter, onde, pronto, para mim, no mais, teríamos a possibilidade de adicionar mais e mais desenhos e imprimir todos os desenhos de uma só vez, se pretendermos. Sempre é que clicarmos aqui, o programa faz uma pequenina verificação a nível das fundações. Aqui vou suprimir, ao clicarmos mais, seria uma questão depois de irmos escolhendo os desenhos que nós queremos ter, queremos anexar no programa e a partir daí, por exemplo, um quadro de pilares. Se eu oprimisse aceitar, o programa iria gerar então o quadro de pilares. Para terminar, ou seja, agora que o programa está a gerar este desenho do quadro de pilares, o que iremos fazer será a exportação deste modelo que nós temos aqui para a plataforma BIM Server. Ou seja, então na plataforma do programa para além, tínhamos aqui os desenhos depois dos pilares. Para além de então de termos no BIM Server o IFC da arquitetura, vamos passar a ter o IFC da arquitetura mais o IFC da estrutura. Ou seja, eu viria então aqui ao botãozinho de exportação, vou aqui só fechar esta janela, e tínhamos então ali a exportação em formato IFC. Eu vou aqui exportar, vou exportar então com este nome, Escritórios Top SIPCAD, por exemplo, faço aceitar, e será então exportado assim para o BIM Server o IFC da estrutura. Pronto, foi a exportação finalizada. Aqui já deve ter sincronizado. E eu vou voltar aqui ao IFC Builder. E no IFC Builder, eu poderia agora vir aqui e ir ao botãozinho de atualizar. E neste caso já me vai aparecer aqui o fecheiro do escritório Top SIPCAD. Eu vou fazer aceitar. Ele agora vai ler o fecheiro IFC da estrutura e neste caso, se fôssemos aqui à vista 3D, por exemplo, nós já conseguimos ver que temos a modulação arquitetónica, eu ali apaguei as paredes, mas também já tenho aqui a estrutura inserida. Ok? E a partir daqui, dentro do IFC Builder ou qualquer outro programa que trabalhe aqui com fecheiros IFC, tínhamos a possibilidade de estar a sobrepor IFCs com IFCs com IFCs, de forma a que num modelo tridimensional nós consigamos ver de uma forma rápida, efetivamente, se há problemas a nível de integração dos vários projetos no edifício. Claro que esta seria uma das primeiras fases, né? Tínhamos a arquitetura e neste momento temos a arquitetura com a estrutura e, como tinha falado, nós podemos depois ir desligando o que é que eu quero ver, o que é que não quero ver, até efetivamente só ficar basicamente com a estrutura. Não é? Ou até podemos pagar aqui o modelo BIM para aí fora, ok? Bom, eu vou dar então por terminada aqui esta sessão número 3 e agradeço a vossa presença.